Satanás achou que tinha vencido naquele dia. E por algumas horas, parecia mesmo que tinha. Mas o que ninguém te conta é o que estava acontecendo por trás dos bastidores daquela crucificação. Os movimentos que ele fez, as peças que ele moveu e o momento exato em que ele percebeu que tinha cometido o maior erro de toda a história do universo. A cruz. A maioria das pessoas pensa nela como o momento em que Jesus morreu, uma tragédia, um sacrifício, o fim de algo. Mas tem uma história acontecendo nos bastidores da crucificação que quase ninguém para analisar de verdade. Uma história de poder, de manipulação, de orgulho e de um erro de cálculo tão grande que mudou o destino de toda a humanidade. Porque enquanto Jesus estava sendo pregado naquela cruz, Satanás não estava só assistindo de camarote. Ele estava trabalhando, movendo peças no tabuleiro, comemorando cada golpe, convencido de que finalmente tinha chegado o seu momento. O problema é que ele não sabia que cada movimento que ele fez foi exatamente o que Deus precisava que ele fizesse. E é aí que essa história fica perturbadora. Porque quando você entende o que estava acontecendo no mundo espiritual durante aquelas horas, a crucificação nunca mais vai parecer a mesma coisa para você. Pensa comigo por um segundo. Se você fosse o inimigo de Deus, o que você faria? Você passaria séculos inteiros tentando destruir a linhagem que levaria ao Messias. Você tentaria matar Moisés quando ele ainda era um bebê no rio. Tentaria corromper o povo de Israel no deserto antes de chegar na Terra Prometida. Tentaria colocar reis ruins no poder. Tentaria fazer com que o próprio povo escolhido de Deus se afastasse dele completamente. E funcionou. Muitas vezes funcionou de verdade. O povo israelita foi para o Egito como escravo. Os reis se corromperam. O templo foi destruído. O povo foi levado para a Babilônia. Mas sempre, 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 uma linha sobrevivia. Uma promessa continuava de pé. E aí chegou o dia que Satanás esperava, planejava e temia ao mesmo tempo há séculos. Jesus de Nazaré. O homem que ele não conseguia derrubar de jeito nenhum. O homem que resistiu a cada tentação no deserto sem ceder uma vírgula. O homem que expulsava demônios com uma única palavra e eles obedeciam imediatamente. O homem que curava, ressuscitava mortos, andava sobre a água e falava com uma autoridade que ninguém naquela região tinha visto antes. 3 anos de ministério. 3 anos de Satanás tentando de formas diferentes e nada funcionava. Mas agora algo tinha mudado. Jesus estava preso, estava sendo julgado, estava sendo condenado por pessoas que deveriam reconhecê-lo. Para Satanás, aquilo devia parecer surreal, quase impossível de acreditar. Mas estava acontecendo. E ele precisava garantir que aquilo fosse até o fim, sem falhas, sem chance de reversão. Vamos voltar alguns passos. Antes da cruz, muito antes do julgamento. No jardim de Getsêmani, Jesus estava orando sozinho enquanto os discípulos dormiam. E o texto bíblico diz algo que a maioria das pessoas lê rápido demais, sem parar para absorver o peso. Lucas 22:44 diz que o suor dele era como gotas de sangue caindo no chão. Isso não é exagero poético, é uma condição médica real chamada hematidrose. Acontece em casos de estresse extremo, quando os capilares sanguíneos ao redor das glândulas de suor se rompem e o sangue mistura com o suor. É raro, é documentado e é doloroso. Jesus não estava com medo de morrer de qualquer jeito. Ele sabia exatamente o que estava vindo. Não só a dor física da crucificação, que já era devastadora por si só, mas a dor espiritual e sobrenatural de carregar o peso de absolutamente tudo que cada ser humano já fez de errado, desde Adão até o último homem que vai nascer nesse mundo. Isso estava vindo. E ele sabia. E Satanás também sabia que algo enorme estava se aproximando. O que Satanás não entendia completamente, e esse é o ponto que muda tudo nessa história, era o que aquela morte realmente significava dentro do plano eterno de Deus. Mas vamos continuar seguindo os passos.
Quando Judas decidiu trair Jesus, o texto de Lucas 22:3 diz de forma direta e sem rodeios: "E então Satanás entrou em Judas." Não é metáfora, não é linguagem figurada. O texto diz que Satanás entrou nele pessoalmente. Por que Satanás faria isso pessoalmente? Por que não delegar para algum demônio menor? Porque essa era a jogada mais importante da história. Ele não podia errar, ele precisava garantir pessoalmente. Ele já tinha tentado parar Jesus de muitas formas. Quando Jesus estava no deserto, Satanás foi até ele e ofereceu o mundo inteiro num único acordo. Jesus recusou cada oferta sem hesitar. Durante os 3 anos de ministério, os demônios que encontravam Jesus gritavam e tremiam antes mesmo de serem expulsos. Eles sabiam quem ele era e tinham medo. Nada funcionava para parar aquele homem. Mas agora havia uma abertura, uma fresta, uma vulnerabilidade humana que podia ser explorada. Judas tinha dinheiro no coração. 30 moedas de prata pesavam mais do que 3 anos andando com o Filho de Deus. E Satanás entrou por essa porta sem hesitar. Pensa em como aquilo parecia perfeito do ponto de vista dele. Um dos 12, não um estranho, não um inimigo declarado, um dos que andaram com Jesus por 3 anos inteiros. Alguém que viu os milagres acontecendo do lado de dentro, que comeu com ele, viajou com ele, dormiu acampado com ele. E mesmo assim, por 30 moedas de prata, foi lá e entregou. Para Satanás, aquilo devia parecer uma obra-prima, uma prova de que no final, todo ser humano tinha um preço, até os que ficavam mais perto de Deus. Mas aqui começa algo que a maioria das pessoas não percebe quando lê essa história. Deus não estava sendo surpreendido por nada disso. Absolutamente nada. Em Isaías 53, um texto escrito mais de 700 anos antes da crucificação, o profeta descreveu com detalhes perturbadores o que ia acontecer com o servo de Deus. Ferido, desprezado, rejeitado, sem aparência que despertasse desejo, carregando as dores de outros, colocado entre os transgressores. 700 anos antes. E o Salmo 22, escrito por Davi 1000 anos antes da crucificação, começa com as mesmas palavras que Jesus gritou na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? E continua. Descreve mãos e pés perfurados, ossos fora do lugar, as roupas sendo divididas entre os presentes por sorte, a multidão zombando. 1000 anos antes. Escrito em uma época em que a crucificação nem existia como método de execução. Isso não foi escrito depois e colocado no passado para parecer profecia. Isso está nos textos históricos. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, confirmam que Isaías 53 existia pelo menos 200 anos antes de Cristo nascer. Isso significa o que para a nossa história? Significa que enquanto Satanás achava que estava executando o seu próprio plano com perfeição, ele na verdade estava cumprindo, passo a passo, o plano que Deus havia escrito muito antes que aquilo tudo começasse. E agora vem a parte que realmente dá arrepio. Quando Jesus foi preso no jardim, os discípulos fugiram. Pedro, que tinha prometido morrer com Jesus horas antes, negou que o conhecia 3 vezes seguidas para uma garota que trabalhava na porta de um pátio. A multidão, quando Pilatos deu a escolha entre Jesus e Barrabás, um criminoso real, escolheu Barrabás sem pensar 2 vezes. Os líderes religiosos, as pessoas que deveriam conhecer melhor as profecias, comemoraram quando a sentença saiu. Os soldados romanos bateram nele, cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele como piada e o levaram para ser crucificado. Do lado de fora, olhando de qualquer ângulo humano, parecia vitória total e completa para o lado errado. Mas aí vem Colossenses 2,15. Paulo escreveu essa carta décadas depois, explicando o que realmente estava acontecendo naquele dia em termos espirituais. Ele diz que na cruz, Deus despojou principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles. Para tudo por um segundo. Despojou? Expôs publicamente? Triunfou?
Paulo está dizendo que a crucificação foi o exato momento em que as forças espirituais do mal foram derrotadas de forma pública e definitiva. Não em poder bruto, não em batalha direta, em estratégia. A maior jogada de xadrez da história do universo. Pensa assim, Satanás usou absolutamente tudo que tinha disponível para matar Jesus. Usou a traição de um amigo próximo, usou a covardia dos discípulos, usou o orgulho e o ciúme dos líderes religiosos, usou a burocracia política de Pilatos, que não queria problema com Roma, usou a violência mecânica dos soldados romanos, usou a pressão emocional de uma multidão manipulada. E cada uma dessas coisas que ele usou como ferramenta se voltou contra ele no momento certo. A morte de Jesus não cancelou o plano de Deus. Ela era o plano de Deus. Existe uma passagem em 1 Coríntios 2:8, que é uma das mais impactantes de toda a Bíblia quando você para e entende exatamente o que está sendo dito ali. Paulo escreve: se os príncipes deste século o tivessem conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor da Glória. Os príncipes deste século. Essa expressão nas cartas de Paulo se refere às forças espirituais que estavam por trás dos governantes e sistemas humanos daquele momento. Não são só os homens, são as influências invisíveis que moviam os homens. E Paulo está dizendo algo devastador. Eles não entenderam o que estavam fazendo. Se tivessem entendido o que realmente estava em jogo naquele momento, nunca teriam deixado a crucificação acontecer. Pensa no peso disso. Satanás, com toda a inteligência que tem, com séculos e séculos de experiência observando e manipulando reinos, povos, culturas e indivíduos, com acesso a uma perspectiva espiritual que nenhum ser humano tem, com o conhecimento das profecias que ele mesmo tinha visto sendo escritas. Mesmo com tudo isso, ele não entendeu completamente o que estava fazendo quando forçou a crucificação de Jesus. Ele viu um homem morrendo e pensou que estava vencendo, mas estava, na verdade, abrindo com as próprias mãos a porta para a maior e mais definitiva derrota da sua existência. Agora, para tudo. Visualiza esse momento de verdade. É sexta-feira à tarde. Jesus está na cruz há horas. O sol desapareceu do meio-dia até as 3 da tarde, deixando tudo escuro numa escuridão que o texto descreve cobrindo toda a terra. Não é uma nuvem passando, é trevas no meio do dia. Os soldados estão no chão jogando sorte pelas roupas de Jesus, exatamente como o Salmo 22 descreveu 1000 anos antes. A multidão que estava zombando começa a ficar quieta com aquela escuridão estranha. E então, às 3 da tarde, Jesus grita. Uma voz alta, não a voz fraca de alguém que está morrendo aos poucos, uma voz que faz as pessoas ao redor olharem. Ele grita, está consumado, e morre. No mesmo momento, o texto diz que o véu do templo, um pano enorme e grosso que separava o lugar santíssimo do resto do templo, se rasgou do alto até embaixo, de cima para baixo, por si mesmo. Aquele véu representava a separação entre Deus e os seres humanos. O acesso a Deus era restrito, tinha regras, rituais, sacrifícios, intermediários. E ele rasgou, do alto, como se uma mão invisível tivesse puxado de cima para baixo. Agora imagina o que Satanás sentiu naquele momento específico. Se ele não entendia completamente o plano, e o versículo de 1 Coríntios indica que ele não entendia, aquele devia ser o pico de euforia da sua existência toda. O Filho de Deus estava morto. O corpo estava sendo tirado da cruz, ia ser colocado num túmulo e fechado com uma pedra grande. Os discípulos estavam escondidos, paralisados de medo, sem entender absolutamente nada do que tinha acontecido. A missão parecia encerrada. O inimigo estava morto. Mas aqui está o detalhe que transforma tudo o que eu acabei de descrever. Hebreus 2,14 diz que Jesus tomou carne e sangue exatamente para que, por meio da morte, ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. A morte de Jesus não foi uma derrota que Deus teve que recuperar depois. A morte foi a armadilha. Satanás tinha o poder da morte como território, era o domínio dele, o lugar onde ele tinha controle. E ele usou esse território para tentar destruir Jesus.
Mas quando Jesus entrou naquele território pela morte, ele entrou com autoridade divina que aquele lugar nunca tinha recebido antes. E Apocalipse 1:18 mostra o resultado dessas 3 horas. Jesus falando e dizendo: "Estou vivo para sempre e tenho as chaves da morte e do Hades." As chaves. Não só o acesso, não só a visitação, as chaves, o controle, a autoridade sobre aquele domínio. Satanás usou a morte como arma final contra Jesus e saiu desse processo sem as chaves do próprio lugar onde achava que reinava soberano. E então vem o domingo. 3 dias depois, alguns soldados estão guardando o túmulo porque os líderes religiosos tinham pedido segurança para evitar que os discípulos roubassem o corpo e inventassem uma história de ressurreição. E o túmulo ficou vazio de qualquer jeito. Não porque alguém roubou. Os guardas estavam lá, a pedra era pesada demais. Os discípulos estavam escondidos com medo de serem presos também. O túmulo ficou vazio porque Jesus saiu, com um corpo real, que as pessoas tocaram, viram comer, com quem conversaram por 40 dias depois. Não um fantasma. Um corpo que tinha marcas dos pregos nas mãos e no lado. Um corpo que Tomás, o mais cético dos discípulos, tocou com os próprios dedos antes de acreditar. E com esse momento, algo que nunca tinha acontecido em toda a história humana aconteceu de vez. Um ser humano morreu, desceu para o lugar dos mortos e voltou com um corpo que a morte não podia mais segurar. O caminho estava aberto, a porta estava destrancada. Cada pessoa que confia naquele homem agora tem acesso a essa mesma vida do outro lado da morte. Não como teoria, como promessa baseada num evento histórico que aconteceu num domingo de manhã em Jerusalém. Satanás não destruiu o plano de Deus naquele dia de sexta-feira. Ele foi o instrumento involuntário da maior vitória da história do universo. Então, o que Satanás estava fazendo durante a crucificação? Ele estava usando cada ferramenta que tinha. Judas, os líderes religiosos, Pilatos, os soldados, a multidão. Ele estava movendo peças no tabuleiro com tudo que tinha disponível. Estava comemorando cada passo que levava Jesus mais perto da morte. E estava comemorando cedo demais. Porque cada peça que ele movia estava encaixando perfeitamente num plano que Deus tinha escrito antes da fundação do mundo. Um plano que estava registrado nas profecias que Satanás tinha visto sendo escritas. Um plano que ele deveria ter reconhecido, mas não reconheceu. E é por isso que a cruz não é um símbolo de derrota. Nunca foi. É o símbolo do momento exato em que o inimigo mais poderoso, mais experiente e mais inteligente que a humanidade já enfrentou foi completamente enganado pela própria arma que achava que controlava. Morte foi usada para destruir a morte. Traição foi usada para cumprir a profecia. Rejeição foi usada para abrir a porta que nunca tinha sido aberta antes. Se você ler a Bíblia com esse ângulo, tudo muda de lugar. As profecias de Isaías ficam mais pesadas, os salmos ficam mais profundos, as cartas de Paulo ficam mais claras. A ressurreição deixa de ser um detalhe bonito e vira o centro de tudo. Aquele dia em Jerusalém, com aquela cruz e aquele túmulo vazio, não foi o fim de nada. Foi o começo de tudo. Se você quer continuar entendendo o que está por trás dessas histórias da Bíblia, se inscreve no canal.